E aí, tudo bem? Você tem dificuldade de ler números quando estes se referem a grandes quantidades? Por exemplo, segundo o último censo divulgado pelo IBGE no dia 28 de agosto de 2019, esse número representa a população brasileira. Note que ele é formado por 9 algarismos. Falando ainda de grandes populações, segundo o site Country Meters, esse número formado por 10 algarismos representa a população mundial. E por fim, eu prometo, de acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a arrecadação de impostos por parte do governo brasileiro no ano de 2019 é representada por esse número formado por 13 algarismos. Muito dinheiro, hein? Mas o fato aqui em questão é, se você não consegue ler com facilidade esses números, eu te convido para ficar aqui até o final desse vídeo para a gente aprender junto. Vamos lá? Quando você se deparar com um número extenso, a primeira coisa a fazer é dividi-lo em classes numéricas. E se você nem sabe o que é isso ainda, sem problemas. As classes numéricas são grupos de 3 em 3 algarismos separados da direita para a esquerda em um número. Para você ver o quanto esse princípio é de fundamental importância na leitura de um número grande, vamos aplicá-lo ao número citado na abertura do vídeo como sendo a população do Brasil. Observe que o primeiro grupo de 3 algarismos nessa situação, e lembre que deve ser da direita para a esquerda, forma o número 125. Essa é a primeira classe numérica, chamada de classe das unidades simples. Nós colocamos um ponto para separar das outras classes e identificamos o segundo grupo de 3 algarismos que forma o número 147. Essa é a segunda classe, chamada de classe dos milhares. Um ponto e temos a terceira classe numérica, que é a classe dos milhões, preenchida pelo número 210. Então, como a classe dos milhões é aqui ocupada pelo conjunto de algarismos que forma 210, nós vamos ler 210 milhões. Depois, 147 mil, porque o 147 ocupa a classe dos milhares, e a palavra milhar se refere ao número 1000. Portanto, para todo número formado dentro da classe dos milhares, vai ser dito 1000 depois dele. Esse é o motivo pelo qual lemos 147 mil aqui. Finalizando, 125 lido de forma simples, sem nenhum nome depois dele, visto que ele ocupa a classe das unidades simples. Logo, 210 milhões, 147 mil, 125 pessoas é a população do Brasil segundo o último censo do IBGE. E aí, não é fácil? Válido o mesmo princípio, vamos ler o número apresentado como sendo a população mundial. Primeiro grupo de 3 algarismos, 339, preenchendo a classe das unidades simples. Segundo grupo de 3 algarismos, 141, classe dos milhares. Terceiro grupo, ainda com 3 algarismos, 845, classe dos milhões. Depois da classe dos milhões temos a classe dos bilhões. Como todas as classes numéricas, ela tem a capacidade de acolher até 3 algarismos, mas nesse caso só sobrou 7, e ele sozinho, portanto, vai preencher a classe dos bilhões. Esse número é então lido como 7 bilhões, 845 milhões, 141.339. A terceira e última leitura numérica de hoje, como já dito, se refere ao valor em dinheiro arrecadado de impostos por parte do governo brasileiro no ano de 2019. E como você já sabe, primeiro grupo de 3 algarismos, 529, classe das unidades simples. Segundo, 948, classe dos milhares. Terceiro, 853, classe dos milhões. 504, classe dos bilhões. E o 2 que sobrou, sozinho preenche a nova classe dos trilhões. Logo, esse número será lido como 2 trilhões, 504 bilhões, 853 milhões, 948.529. Embora a gente não vá fazer nenhum exemplo aqui que exija, para responder alguém que possivelmente ficou curioso querendo saber as classes numéricas que vêm depois dos trilhões, eu organizei essa tabela que você pode pausar o vídeo e dar uma olhada. Uma outra elucidação que eu quero trazer para fechar esse vídeo é sobre a questão de quando se usa pontos ou vírgulas no sistema numérico, uma vez que para facilitar a leitura dos números aqui apresentados usamos pontos. E a resposta para essa questão, acredite, vai depender muito mais do que tudo do padrão adotado pelo país onde você está. Calma que eu vou explicar. Aqui no Brasil, o padrão adotado quanto a isso é usar os pontos como separadores de classes numéricas, o que você já aprendeu a fazer. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, se você se deparar com um número extenso e precisar dividi-lo em classes numéricas para facilitar sua leitura, o padrão adotado por eles é usar vírgulas para esse fim, e não os pontos como aqui no Brasil. Ainda sobre essa distinção de padrões adotados por diferentes países, os pontos e as vírgulas também podem ser utilizados nos números decimais para separar a parte inteira da parte fracionária.
Essa, por exemplo, é a representação do número 1,5 no padrão brasileiro. Note que usamos a vírgula nessa separação e não o ponto, que é o que usamos para separar as classes numéricas. Por sua vez, essa é a mesma representação, o número 1,5 no padrão estadunidense. Note que utilizando o ponto ao invés de vírgula, uma vez que a vírgula para ele serve para separar as classes numéricas.